Shalom, amados, boa tarde, como vocês estão? Vamos para mais uma live de leitura da Bíblia, aqui direto do monte, em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler Juízes 8 e você vai ler na sua casa Juízes 9, 10 e 11, em nome de Jesus. Vamos começar chamando o nosso amigo Espírito Santo, que já está conosco, em nome de Jesus, que se faz presente todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. É Ele que nos dá força, é Ele que nos dá saúde, porque Ele é um com Deus e com Jesus. Vem, amigo Espírito Santo, esteja nessa leitura, esteja em nossas vidas. Somos necessitados da Tua presença. Vem com o Seu amor que transborda sobre nós, sobre as nossas vidas. Nós reconhecemos que não temos nada, mas entendemos que Tu és santo. Em nome de Jesus, vamos começar a leitura. Ela é um pouco longa, mas Deus, Ele é conosco, amém? Em tudo, em todos os tempos, o Senhor é bom, até nos tempos mais longos, nas pelejas mais longas ou nas pelejas mais curtas. Em tudo o Senhor é bom, em tudo o Senhor está conosco, em tudo Ele nos protege, em tudo Ele nos tem como primeiro. Então vamos ter o Senhor como primeiro em nossas vidas, em nome de Jesus, porque quando a gente coloca, parece ter uma hipocrisia, mas quando nós colocamos o Senhor como primeiro em nossas vidas, todas as coisas Ele faz e todas as coisas Ele transforma, amém? A derrota final dos midianitas. Os homens da tribo de Efraim disseram a Gideão: por que você não nos chamou quando foi lutar contra os midianitas? Por que fez isso com a gente? E tiveram uma discussão muito forte com Gideão. Mas ele lhes disse: o que eu fiz com os midianitas não é nada comparado com o que vocês fizeram. Até aquilo que o menor dos homens de Efraim fez tem mais valor do que aquilo que todos os homens do grupo de famílias de Abiezer fizeram. Deus entregou Oreb, Zeb e os chefes midianitas a vocês. Que foi que eu fiz que eu possa ser comparado com isso? Quando Gideão disse isso, os homens de Efraim ficaram menos zangados. Gideão e os seus 300 homens foram até o rio Jordão e o atravessaram. Eles estavam muito cansados, mas continuaram a perseguir os inimigos. Então Gideão fez os homens da cidade de Sucote o seguinte pedido: estou perseguindo os chefes midianitas, Zeb e Salmuna, e os meus homens estão muito cansados. Por favor, deem comida a eles. Mas os chefes de Sucote responderam: por que devemos dar comida para o seu exército? Você ainda não prendeu Zeba e Salmuna. E Gideão disse: está bem, mas quando o Senhor me entregar Zeba e Salmuna, eu rasgarei a carne de vocês com os espinhos das plantas do deserto. Gideão foi a Penuel e fez o mesmo pedido aos homens dali. Mas os homens de Penuel lhe deram as mesmas respostas que os homens de Sucote tinham dado. Aí Gideão disse: quando eu voltar são e salvo, derrubarei essa torre. Zeb e Salmuna estavam em Carcor com seu exército, de todo o exército dos povos do deserto. Restavam apenas 15.000 homens, 120.000 tinham sido mortos. Gideão foi pelo caminho que rodeava o deserto a leste de Nobá e Jogbeá, e atacou de surpresa o exército inimigo. Zeb e Salmuna, os dois chefes midianitas, fugiram, mas eles os perseguiu e os prendeu. O exército inteiro foi derrotado. Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Heres. Prendeu um moço de Sucote e lhe fez perguntas. Então o rapaz escreveu para Gideão os nomes de 77 chefes e líderes de Sucote. Aí Gideão foi falar com os homens de Sucote e disse: vocês lembram de quando me desprezaram? Quando disseram que não iam dar comida para o meu exército? Cansado porque eu ainda não tinha prendido Zeba e Salmuna? Muito bem, aqui estão eles. Então pegou os espinhos das plantas do deserto e com ele castigou os chefes de Sucote. Também derrubou a torre de Penuel e matou os homens daquela cidade. Perguntou a Zeb e Salmuna:
com quem se pareciam os homens que vocês mataram em Tabor? E eles responderam: pareciam com você, todos tinham jeito de príncipe. Gideão disse: eles eram meus irmãos, filhos da minha mãe. Juro pelo Senhor Deus que se vocês não os tivessem matado, eu também não mataria vocês. E disse a Jetero, seu filho mais velho: levante-se e mate-os. Mas o rapaz não tirou a sua espada, ele estava com medo, pois ainda era muito novo. Então Zebe e Salmuna disseram a Gideão: venha você mesmo nos matar, porque para isso é preciso ter coragem de homem. E Gideão matou Zebe e Salmuna, e pegou os enfeites em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos seus camelos. Os homens de Israel disseram a Gideão: você nos salvou dos midianitas, portanto seja nosso governador. E depois de você o seu filho e o seu neto. Gideão respondeu: eu não serei governador de vocês, e meu filho também não. O Senhor Deus é quem será o governador de vocês. E continuou: mas vou fazer um pedido. Cada um me dê um dos brincos que tirou dos vencidos. Os medianitas usavam argolas de ouro nas orelhas porque eram gente do deserto. Os homens de Gideão responderam: nós os daremos com prazer a você. Então estenderam uma capa e cada um pôs nela os brincos que tinham tomado dos midianitas. Os brincos de ouro que Gideão pediu pesaram quase 30 quilos. Isso foram os enfeites, os colares e as roupas de púrpura que os chefes de Midian usavam, e sem contar também os enfeites que estavam no pescoço de seus camelos. Com o ouro, Gideão fez um ídolo e colocou em Ofra, a sua cidade. Então todos os israelitas abandonaram a Deus e iam lá para adorar o ídolo. E isso foi uma armadilha para Gideão e sua gente. Isso fala comigo e contigo nessa manhã. Amém? Em nome de Jesus. Que a gente tem que estar sempre atento ao que Deus está falando. Amém? Em nome de Jesus. Gideão fez tudo certo, obedeceu, fez provas, fez certo. Como dizem muito, né? Já vira até um jargãozinho, né? Como as coisas começam, mas como elas terminam. Ele fez prova de Deus, ele fez holocausto ao Senhor. Ele não quis um reino, ele não quis ser rei. Ele recusou tantas coisas e no final ele fez um ídolo. E fez o povo todo cair na idolatria. Amém? Fez o povo todo. Que nós temos a tendência a idolatrar coisas. A idolatrar coisas não era por ser um ídolo X ou Y, é a tendência que nós temos a idolatrar coisas. E quando a gente sai da adoração a Deus e cai para a idolatria de coisas, nós perdemos o nosso contato com o Senhor, nós nos desviamos do nosso contato com Deus. Então arranque toda a idolatria do seu coração, idolatria por casa, idolatria por dinheiro, idolatria por filho, idolatria por pastores, idolatria por cultos, idolatria por limpeza, idolatria por tudo. Tudo que é excesso na tua vida se torna uma idolatria, e tudo que é excesso não é bom. O Senhor, ele é comedido, ele tem a medida certa. Então tudo que está em excesso para você não está dentro da vontade de Deus, amém? Os midianitas foram derrotados pelos israelitas e por muito tempo deixaram de ser uma ameaça a eles. A terra ficou em paz 40 anos enquanto Gideão viveu. A morte de Gideão. Gideão voltou e ficou morando na sua própria casa. Ele foi pai de 70 filhos, pois tinha muitas mulheres. Ele também teve uma concubina em Siquém, e ela lhe deu um filho. Gideão pôs nele o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu bem velho, foi sepultado no túmulo de Joás e seu pai em Ofra, a cidade do grupo de famílias de Abiezer. Depois que Gideão morreu, o povo de Israel abandonou a Deus novamente e adorou os deuses dos cananeus. Eles adotaram Baal-Berite como seu Deus e não serviram por muito tempo ao Senhor Deus, que os havia livrado de todos os inimigos que viviam ao redor dele. E também não foram agradecidos à família de Gideão por tudo de bom que ele havia feito para o povo de Israel. Nós lemos Juízes 8, encerramos mais essa live aqui nesse monte abençoado, em nome de Jesus, com essa vista abençoada. Tenha um sábado debaixo da mão do Senhor, em nome de Jesus. E tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz ele é perfeito. Shalom.